impossível, porque, por exemplo, eu trabalho com pós-colonialismo, então eu estou lendo sempre autores pós-coloniais, autores escritores, como estou lendo teoria também. E eu publico, logicamente, textos acadêmicos nessa área. E quando eu vou escrever criativamente, você sabe, porque você também escreve, toda aquela leitura vem à mente, sem você querer, inconscientemente vem. Então, quando você pega quando você cria um personagem, ou quando você está desenvolvendo a narrativa, de alguma forma aparece essa influência. E como você lê, por exemplo, eu leio vários autores da Guiana inglesa, como eu trabalho com língua inglesa, então leio mais os autores da África também, África de língua inglesa. E isso tudo vai influenciando, inclusive quando você escolhe até uma epígrafe, alguma coisa, você acaba associando com aquilo que você quer desenvolver no seu poema, na sua narrativa. Então, para mim, é impossível, e se eu pensar, é impossível não ter. Por exemplo, um livro de contos, esse aqui que eu estava falando para você. Inconscientemente propõe ao leitor uma discussão sobre essa questão de discriminação, de preconceito, de racismo, inclusive. Um verso muito mais Pauline Melville, que mora em Londres, é chamada escritora inglesa, mas na realidade ela nasceu na Guiana, e ela escreve muito sobre a Guiana. Aí eu escrevi vários artigos sobre ela, sobre textos dela, já apresentei em vários congressos fora do Brasil, e ela diz, mas você divulga muito o meu trabalho. Daí ela diz, mas você me chama de escritora pós-colonial. Daí ela diz, mas eu não sou. Não. Falei, claro, para você como escritora você não é, mas eu como leitor, você sabe que é. Eu posso dizer que você é. O pós-colonialismo é também uma atitude. Então quando você tem aquela atitude, logicamente, inconscientemente, você acaba escrevendo com essa uma atitude pós-colonial. Eu sempre gostei de observar pessoas simples, onde eu nasci também. E aquele pessoal, eu cresci no meio de uma família de agricultores, uma família enorme, tudo. A gente caminhava da casa para a escola, 3 quilômetros a pé, às vezes na geada, no frio pra caramba lá em Santa Catarina. E eu começava a observar essas pessoas. Aí eu pensava, puxa, eu tenho que contar uma história dessas pessoas que são menos visíveis de algum modo. Sim. Então aqui, por exemplo, tem a história do Pedro Luz, que era um homem benzedor e tudo. Tem a história de uma menina que era benzedeira. Tem a história desse rapaz que achava que era discriminado, tem que votar diferente e tudo. Porque eram pessoas que eu ouvia falar. Esse livro, na realidade, é uma adaptação de um memorial que eu escrevi. Eu escrevi um memorial para titular, um curso para professor titular, que na realidade é o último nível, né, o topo da carreira universitária, em universidades federais. Eu escrevi esse memorial contando a minha trajetória, desde a minha educação bem no interior, minha criação em educação no interior de Santa Catarina, a minha formação também intelectual, todo esse processo de conhecimento de mim mesmo e conhecimento acadêmico. E você tem que apresentar esse memorial e conectar a sua vida com a sua produção e com a teoria que você desenvolve. E isso eu fiz no memorial. Aí fui bastante incentivado a publicar. Então agora eu estou adaptando, colocando mais alguma coisa, inclusive da minha escola primária, que agora eu acho
importante. Uma vez eu escrevi até contra a escola, porque a escola passava meio discriminatória em alguns aspectos, mas eu acho que, imagina um cara do interior sem escola. Então, eu acho que eu sofreria mais do que muitas outras pessoas. Então, meu livro é um pouco dessa história da educação, mas colocando nada de história oficial, é mais uma questão de memória. Então, colocando memória nesse crescimento, que em alemão tem um termo que eles chamam Bildungsroman, é quando é um romance, na verdade o meu não é um romance, mas que como ele vai construindo, a personagem vai se transformando. Então, um pouco de memória, mas nesse aspecto da transformação e justamente desse link com a questão teórica e acadêmica. Para mim, é difícil até dizer, porque dá alguma coisa que você se assusta, né? Se assusta, por exemplo, quando você vê, ou você está conversando com alguém, algum aluno da universidade mesmo, e aí você começa a mencionar livros ou autores e tudo, aí você vê que a pessoa não leu. Como não leu um livro tão conhecido? Exatamente. E aí as pessoas fazem a referência, você vai fazer uma referência ou uma alusão, alguma coisa, e a pessoa não sabe mais. Então, fica um pouco assustador, aí você vai percebendo que talvez você tenha que se adaptar a alguma coisa, mas eu acho que essa questão da resistência é importante. A gente fazer, eu acho que é importante justamente por a gente perceber isso, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa para talvez equilibrar também, senão você vai, se a gente entrar nessa onda de achar que isso não é importante, que é importante uma citação, por exemplo, você vê no Facebook, em algum lugar, várias pessoas dizem, o Shakespeare disse, eu falei, onde é o Shakespeare disse? Às vezes não é nem isso, nem nada, a pessoa pega uma citação e não leu. Eu acho que a gente tem que fazer mesmo para equilibrar um pouquinho. Eu acho que precisa. Precisa porque, como eu estava vendo ontem, é um documentário britânico, mas falando sobre essa questão, quer dizer, não é uma questão só de Porto Velho, nem só, mas eu acho que é uma questão mundial, né? Que as pessoas estão preocupadas um pouco com isso, com essa cultura de massa, de venda, de comércio, e que acaba deixando tudo, eu acho que até meio despersonaliza, e tudo fica uma coisa que desvaloriza, diminui, eu acho que a autoestima da pessoa, porque a pessoa acaba querendo engolir tudo, né? E eu acho que a pessoa deixa mesmo de ser muito importante à medida que ela pensa que tem que engolir todas as coisas. Então, eu acho que é importantíssimo fazer alguma coisa assim. Eu acho que é necessário, não, como você falou, não é em Porto Velho, eu acho, mas de um modo geral, bem, às vezes você fica até nem sabendo como você vai falar, mas é necessário que se produza alguma coisa e chame atenção para isso, e tem como você divulgar de outro jeito, mas acho que é possível.